Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, tudo bem? Nós já estamos começando o nosso culto doméstico, então eu quero convidar você nesse momento a chamar a sua família, chamar aqueles que moram aí com você, para nós podermos iniciar o nosso culto. Nós já chegamos aí aos 50 dias de quarentena e esse ambiente aqui, o ambiente virtual, acabou se tornando a nossa igreja. A sua casa, né, se tornou em uma igreja do Senhor. Chame sua família, não cultue sozinho não, né? Se é possível você estar com seus familiares. Esse mês de maio é o mês das famílias, onde nós vamos falar muito sobre família, onde nós vamos orar pelas nossas famílias, colocar as nossas famílias diante do altar do Senhor. Vamos começar, portanto, o nosso culto. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos nesse momento, Pai, de estarmos em sua casa, ainda que em nossos lares. Os nossos lares tornam-se a casa do Senhor. Então o Senhor está em casa. Em nossos lares, o Senhor está em casa, assim como o Senhor está em casa em nossos templos, ó Pai, porque nós somos a casa do Senhor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16 nos fala isso. E hoje nós estamos vivendo isso na prática, ó Pai. Nós temos o Senhor habitando em nós. E isso é maravilhoso, ó Deus. Esse mês de maio é o mês das famílias e nós nesse momento nos reunimos em nossos lares enquanto igreja para colocarmos as nossas famílias diante do altar do Senhor. Obrigado por essa oportunidade, ó Pai. Receba o nosso culto que é prestado a Ti nessa noite. Receba a nossa adoração, receba, ó Pai, os louvores, receba, ó Pai, a palavra, Deus, e fala por meio da palavra que será levada aqui nesse momento. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Obrigado, porque o Senhor é aquele que sustenta as nossas casas. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que nós temos nesse momento de estarmos unidos, ainda que virtualmente, mas nós estamos unidos pelo sangue do Senhor. Ao Senhor honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Esse mês de maio, um mês tão especial, né? Família é um projeto de Deus, é um projeto que nasce no coração de Deus. E eu convido agora você a assistir comigo esse vídeo que fala exatamente sobre família. Um vídeo para abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, abençoar aqueles que você ama. Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, que for, consola o que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família.
Você e sua casa servirão ao Senhor. Creia. Deus tem um projeto para sua casa. Deus tem um projeto para sua família. Insista, invista na sua família. Oh, aleluia. Amém, meus irmãos. Que vídeo legal, né? Que vídeo bacana, bonito, para realmente trazer um pouco de felicidade aos nossos lares, de alegria, porque nós sabemos que família é um projeto do Senhor. Nós estamos já nos preparando para ouvirmos a palavra de Deus e eu quero convidar nesse momento uma pessoa especial para orar por nós, para orar pelas nossas famílias. Eu convido a nossa irmã Nilceia. Irmã Nilceia, por favor, ore por nós nesse momento e logo após a oração da nossa irmã Nilceia, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Pai, obrigado, Deus, por estar falando contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em especial vem te colocar cada família, ó Deus, neste momento no teu altar. Este mês de maio que comemoramos o mês da família. Em nome de Jesus, meu Deus, derrama o teu bálsamo, Senhor, a tua unção, a tua paz, o teu amor sobre cada família, sobre cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, ensina-nos a viver, Senhor Deus, como família, da maneira que agrade ao Senhor, ó Pai. Toma, Senhor Deus, cada família nas tuas mãos. Esta é a oração que eu te faço, agradecida, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, colocando mais uma vez as famílias diante do teu altar. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 13, os versos 4 a 7. E nós estamos dando seguimento a uma palavra que nós ouvimos há mais de uma semana atrás, né, onde eu ministrei sobre não faça tempestade em copo d'água. E essa é a segunda parte da nossa reflexão. Né? Não faça tempestade em copo d'água, parte 2. Na realidade, meus irmãos, eu anunciei, né, na penúltima semana, de que nós ouviríamos essa palavra na Escola Bíblica Dominical, 2 semanas atrás, e que agora, nesse último domingo, nós ouviríamos a segunda parte. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Nós tivemos a oportunidade, né, o pastor Yuri conseguiu para nós a revista Palavra e Vida digitalizada. Então nós achamos por bem manter a nossa Escola Bíblica Dominical realmente num formato de EBD, né? Porque nós sabemos e nós acreditamos que a Escola Bíblica Dominical ela é essencial para a igreja. Né? A EBD ela é um alimento com mais sustância, né? É o alimento sólido, como nos diz o apóstolo Paulo. E aí na semana passada nós acabamos que não ouvimos essa palavra, né? Nós começamos uma revista da Palavra e Vida, na realidade a revista desse trimestre, né? Que fala sobre a vida do apóstolo Paulo, e aí nós postergamos, jogamos um pouquinho para frente, adiamos, né? Essa é a segunda parte da nossa reflexão, não faça tempestade em copo d'água. E até convém, né? Essa palavra é uma palavra totalmente voltada para a família, e eu tenho certeza que falará à nossa família, aos nossos familiares, ao nosso coração nessa noite. 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7, né, diz assim: o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso. Versículo 6. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Né? 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7. Não faça tempestade em copo d'água. Apenas recordando um pouquinho, né, aquilo que nós já vimos em nosso último encontro que nós falamos desse tema, nós aprendemos um pouquinho sobre o significado desse dito popular, né? Não faça
tempestade em copo d'água. Tempestade, brigas, né, confusões. E copo d'água, coisas pequenas. Não faça grandes confusões dentro de sua casa por motivos pequenos. Né? É isso que significa esse dito popular. E essa é uma realidade, meus irmãos, que traz muitas maldições para a nossa casa. Quando nós permitimos que coisas muito pequenas se tornem grandes confusões que tragam desarmonia, né, aos nossos lares. E então, meus irmãos, dando seguimento à segunda parte do nosso estudo, na maioria das vezes, nós sabemos o que irrita o outro. Você que mora com alguém, né, o seu pai, sua mãe, seu filho, você sabe muito bem aquilo que irrita a pessoa. De acordo com o que nós vamos convivendo, nós começamos a identificar os pontos fracos que o outro tem, não é? E muitas vezes, apesar de nós sabermos o que irrita o outro, nós fazemos, não é? E por quê? Né? Por que nós fazemos aquilo que irrita o outro? O que a gente ganha com isso, não é? Na realidade, meus irmãos, nós não ganhamos nada, nós perdemos. E a palavra de Deus, ela nos fala em diversos momentos, até por meio do apóstolo Pedro, que quem faz isso, quem provoca a ira no outro, né? Pedro ele fala um pouco sobre os pais que provocam a ira aos filhos, mas claro que por analogia, isso se aplica de qualquer familiar para qualquer outro familiar, pratica pecado, né? Pedro nos fala sobre isso. E quando nós damos brecha, né, para que as brigas, para que as tempestades aconteçam dentro de nossos lares, isso traz graves consequências espirituais para as nossas famílias. Então, em primeiro lugar, né, tempestades em copo d'água, brigas, são portas gigantescas que nós abrimos para quê? Em primeiro lugar, para mágoas mortais. Tempestades em copo d'água são portas que nós abrimos para que mágoas mortais se instalem dentro de nossas casas. E eu pergunto para você nessa noite, você já magoou alguém na sua casa? Você já magoou alguém por meio da palavra, não é? Sabendo que alguma coisa irritaria a pessoa, você vai lá e faz e gera mágoa naquela pessoa? Quando nós fazemos isso, nós estamos debaixo de um jugo de pecado, né? Talvez, às vezes, nós fazemos isso sem querer, ninguém está isento, né, de magoar alguém sem querer. Mas quando nós fazemos de propósito, aí nós nos lembramos do apóstolo Tiago agora, né, não mais Pedro. Tiago fala sobre o pecado premeditado, não é? É pecado. Quando nós planejamos, pensamos na nossa mente, no nosso coração, que agiremos de uma tal maneira, e isso que nós vamos fazer é pecado, nós estamos mal aí diante do Senhor. Tempestades em copo d'água abrem portas para mágoas mortais. E aí o seu familiar fica magoado com você, você fica magoado com alguém, com o seu familiar, e aí as bênçãos de Deus são ali atrapalhadas, né, para que elas cheguem até nós. O profeta Isaías nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E quando nós pecamos dessa maneira, de um modo premeditado, né, como nos diz o apóstolo Tiago, é como se nós estivéssemos atrapalhando que as bênçãos de Deus chegassem ou cheguem até as nossas casas, até as nossas famílias. Eu me lembro de um caso, né, que eu conheço de quando eu era pequenininho, de uma família que brigava muito, e no caso ali o marido sempre usava palavras, né, para provocar tempestades em copo d'água, palavras que machucavam. Ele sabia que essas palavras machucavam a sua esposa. Então, na hora da briga, ele usava aquelas palavras específicas, porque ele sabia que aquelas palavras causariam danos à sua esposa. Ele conhecia o ponto fraco da sua esposa. E muitas vezes nós somos cruéis dentro de nossas casas com os nossos familiares, né? No caso, aquela esposa, ela estava um pouco gordinha, né? E ele sabia que ela tinha uma depressão forte por causa da sua situação física. E eu acho que, abrindo um parênteses, né? Nessa quarentena, meus irmãos, quem de nós que não está gordinho, não é? Esses dias eu vesti uma camisa aqui
E eu falei com a minha esposa, com a Liz, eu falei, olha, essa camisa encolheu. E ela começou a rir, né? E eu falei com ela assim, não, essa camisa encolheu. Aí eu vesti a calça e eu descobri que a camisa não encolheu, que fui eu que cresci. Mas, meus irmãos, brincadeiras à parte aí com a nossa quarentena, né? Nessa quarentena nós só estamos comendo uma vez por dia. Nós começamos de manhã e paramos de noite. Todos nós estamos mais gordinhos. Mas essa pessoa que eu estou falando com vocês, essa senhora, ela estava mais gordinha, enfrentava uma depressão forte por causa da condição em que ela estava naquele momento. E o marido, sabendo que isso magoava a sua esposa, chamava a sua esposa de hipopótama. Né? Já viu o hipopótamo, né? Aquele bicho gordinho, grande? E ela ficava magoada, ela chorava, ela se irava. E isso gerou uma mágoa tão grande no coração dela, uma tristeza, uma depressão tão grande, que culminou no seu divórcio. Então, meus irmãos, quando nós permitimos, né, que tempestades em copo d'água ganhem espaço dentro de nossas casas, e nós usamos coisas pequenininhas para provocar o mal no outro, males gigantescos podem acontecer. Existe uma coisa na ciência que é chamada de efeito dominó. É quando você provoca um pequeno fato e esse fato vai desencadeando muitos outros fatos até que uma coisa gigantesca acontece. As tempestades em copo d'água são assim. Às vezes você lança uma palavra pequenininha, você sabe que aquilo vai magoar o seu familiar e aquilo vai desencadeando em tantos problemas dentro da sua casa até que um mal gigantesco acontece e a sua família padece. No caso que eu estou falando, houve o divórcio. E olha, meus irmãos, eu acompanhei essa história de perto, né, na época. O marido correu atrás, ele fez de tudo para conseguir recuperar a sua esposa e ele não conseguiu. Sabe por quê? Porque nessa brincadeira de ficar chamando a sua esposa de hipopótama, de gordinha, magoando a sua esposa propositalmente, apareceu um camarada na história que não achava ela hipopótama. Muito pelo contrário. A elogiava, né? Dizia o quanto ela era bonita, o quanto ela era legal. E aí ela acabou se apaixonando por esse camarada e olha, foi embora. É assim que o diabo trabalha, não é? E aquele homem correu atrás do prejuízo, mas nada foi suficiente para consertar o dano que ele mesmo provocou, né? Tempestade em copo d'água, um negócio pequenininho que acabou com o seu casamento. Cuidado com as palavras, então, que você usa dentro da sua casa. Cuidado principalmente com aquilo que você sabe que ofende o seu familiar. E, meus irmãos, por falar nisso, né, palavras matam. A palavra de Deus nos ensina isso, que as palavras têm poder. Mas para o final da nossa reflexão, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que ter cuidado com as palavras que nós usamos dentro da nossa casa. Porque as palavras são mortais. Nós precisamos evitar assuntos que nós sabemos, meus irmãos, que são delicados. Você quer um exemplo disso que eu estou falando com você nesse momento? Política. Né? Nós estamos vivendo um dos piores momentos que nós já vivemos no nosso país. Você sabe por quê? Porque os políticos são corruptos? Não, eles sempre foram. Não é? Esse não é o problema. Os políticos sempre foram corruptos. Mas o povo brasileiro se tornou idólatra por políticos. Não interessa se você é da esquerda, se você é da direita, né? Se você veste verde e amarelo, se você veste vermelho. As pessoas se tornaram idólatras e possuem os seus políticos de estimação. E aí, atualmente, há um problema muito comum, né, que acontece em nossos lares, que são as discussões por causa de política. Lembra daquela velha máxima em que as pessoas diziam assim, olha, religião e política não se discute, não é? E aí, por muito tempo, a gente tentou convencer que se discute assim, olha, na boa, meus irmãos, talvez a gente não deva discutir essas coisas mesmo, não, né? Nem estou entrando na questão teológica dessa frase, mas esse assunto política tem destruído famílias. Eu tenho visto familiares deixando de se falar, eu tenho visto familiares ficando com raiva um do outro, não é, brigando, pessoas que se amam, não é? E realmente se matando por políticos. Vem cá, pensa comigo, que sentido isso tem? Não é? Os políticos são corruptos, os políticos estão se lixando para nós e você se matando, né? Ou brigando com aquele que você ama por causa de alguém que não está nem aí para você. Pelo amor de Deus!
né? É questão de ter um pouco de consciência e pesar o valor das coisas. O que vale mais para você? O seu familiar, aquele que você ama, ou o político que está se lixando para o país, que está lá tão somente ganhando dinheiro, roubando dinheiro, né? À torta e à direita? Então não permita que maldições entrem dentro da sua casa. Evite assuntos delicados que você já sabe que vai dar problema e que você traz de propósito. E se você traz esses assuntos de propósito, então esteja pronto para arcar com as consequências. Depois não fique choramingando, né, quando os problemas acontecerem, porque muitas vezes somos nós mesmos quem provocamos problemas dentro de nossos lares. Segundo, tempestades em copo d'água são portas para que o diabo se torne inquilino dentro de nossa casa. E aí eu pergunto para você nessa noite, você já recebeu na sua casa um parente chato? Já chegou um parente na sua casa espaçoso, né? Aquele que chega e você fica doido para ele ir embora e ele não vai, né? E ele vai ganhando espaço, e quanto mais ele vai ficando, mais ele se sente de casa, e de repente quando você percebe, ele já está lá usando o banheiro com a porta aberta, está revirando a sua geladeira. O diabo ele trabalha mais ou menos assim, não é? O diabo ele é como se fosse um inquilino chato. É aquele que chega na sua casa e se sente o dono do pedaço. Ele ganha espaço aí na casa inteira, não é? Toma o seu banheiro, toma a sua geladeira, toma até a sua cama. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque quando nós permitimos tempestades acontecerem dentro de nossa casa, o diabo ele ganha uma legalidade para atuar dentro do nosso lar. E muitas vezes somos nós quem estamos convidando o diabo para estar na nossa casa. Nós estamos convidando com as nossas ações, com as nossas palavras, com aquilo que nós fazemos com o outro familiar, que o diabo entre e se instale e se torne um inquilino dentro da nossa casa. E só tem um jeito de você se livrar de um inquilino chato. É mandando ele embora, né? É você colocá-lo no lugar dele, mostrar para ele que ele não está em casa, né? Mostrar para ele de que você não tem dado essa liberdade para ele, não é? E como que você faz isso? Tem alguns macetinhos. A palavra de Deus nos ensina muitos macetes para que você não dê espaço para o diabo atuar dentro da sua casa. Primeiro, pratique amor, né? É o nosso texto aqui de 1 Coríntios. Pratique amor dentro da sua casa. Pratique amor para com o familiar seu, aquele que você mora com ele, que você conhece seus pontos fracos. Não provoque a ira, não trabalhe em cima dos pontos fracos do seu familiar. Você sabe que alguma coisa irrita ele, deixa ele quietinho, né? Não seja um problema na vida do outro. Pratique respeito. Todo mundo quer ser respeitado, mas ninguém quer respeitar, não é? E a nossa casa é o local onde nós mais devemos respeitar as pessoas. Eu sei que eu já falei isso em mensagens passadas, não é? Mas há um psicodramatista chamado Jacó Moreno que ele fala muito sobre isso. Em casa nós achamos que está tudo dominado, né? Nós já conquistamos o carinho de todas as pessoas. E aí a gente começa a faltar com o respeito, porque nós achamos que nós não vamos perder o outro. Mas isso não é uma verdade. Muitas vezes nós perdemos porque nós abrimos brechas, nós damos legalidade dentro da nossa casa para que o diabo se torne um inquilino ali e ferimos o outro e magoamos o outro com palavras, com tempestades em copo d'água e depois o dano já é muito grande. Pratique humildade, né? Seja humilde dentro da sua casa. Jesus nos ensina isso, né, em diversos momentos, onde ele lava os pés dos seus discípulos e quer um ato maior de humildade do que esse. Jesus, Filipenses, né, capítulo 2 inteiro fala sobre isso. É o Deus que se tornou servo. Ele vem a esse mundo servir. Isso não faz ele menos Deus, mas ele nos deixa uma lição. Nós também precisamos servir. E como nós precisamos servir o próximo, não é? Meus irmãos, tem alguns familiares meus que ficam implicando comigo
porque vira e mexe eu estou pregando as 5 linguagens do amor, né? Principalmente em casamentos. É uma mensagem que eu gosto demais. E entre as 5 linguagens do amor fala exatamente sobre isso aqui. Servir o outro é importante. Importante. Eu já preguei tanto isso que eu tenho alguns familiares que ficam implicando comigo, mas isso não faz essa palavra menos efetiva. Servir o outro dentro de casa é muito importante. Pratique humildade e pratique santidade. Eu tenho visto, meus irmãos, que os acessos, né, as reflexões aos nossos cultos domésticos têm diminuído. As pessoas estão se acostumando com a pandemia, estão esfriando espiritualmente. Não permita isso acontecer, não. Reúna a sua família. Tudo na vida é administração, né? A nossa vida, ela precisa ser administrada. Não é à toa que eu tenho soltado as nossas reflexões nos horários de culto. Então, nos horários que você puder, mas principalmente se for possível, nos horários de culto, crie hábitos, crie rotinas. Rotinas são importantes, inclusive para as nossas famílias. Reúna a sua família no momento em que os cultos forem ser liberados e celebre o culto doméstico, né? Pratique santidade dentro da sua casa. Terceiro e último lugar, tempestades em copo d'água são portas para a maldição em seu lar. Nós atraímos aquilo que nós falamos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos fala exatamente sobre isso. Há poder em nossas palavras. Marcos, capítulo 11, versículos 13 e 14. Nós vemos um texto muito conhecido. Marcos 11, 13 a 14. O título aqui na minha Bíblia é Jesus amaldiçoa a figueira. E diz assim: na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. E nós conhecemos essa história, não é? Onde Jesus ele amaldiçoa a figueira e aquela figueira ela seca. E Jesus ele deixa claro que ele faz isso tão somente por meio do poder que existe nas palavras. Isso me lembra muito de um livro do pastor Jorge Linhares, chamado Bênção ou Maldição. É um livro que trabalha especificamente o poder das nossas palavras. As nossas palavras possuem poder. Cuidado, meus irmãos. Nós podemos abençoar ou amaldiçoar. Use palavras de bênção. Use palavras para abençoar. Mark Twain disse certa vez que uma boa palavra, uma palavra abençoadora, o manteria bem por 6 meses. Então já pensou? É o poder das palavras, não é? Ele ficaria bem 6 meses por ser abençoado por meio de uma palavra. 2 palavrinhas de bênção manteria Mark Twain bem um ano inteiro. Olha o poder das palavras. Lembre-se de Jesus, lembre-se do que Jesus fez com aquela figueira. Ele fez aquela figueira morrer por meio da palavra. Mas se Jesus quisesse fazer ao contrário, e ele fez isso diversas vezes, ele também traria vida. Ele lançaria a palavra e traria vida. Na sua casa, lance palavra de vida. Palavra que gere vida. Abençoe seu filho, abençoe seu pai, abençoe sua esposa, abençoe seus familiares por meio das palavras. E você será tremendamente abençoado por Deus e usado por Ele também como um canal de bênção dentro da sua casa. Há poder nas suas palavras. Em Mateus, no capítulo 8, nos versos 14 e 17, nós vemos o que acontece quando Jesus entra numa casa. Né? Nós falamos aqui agora há pouco que por meio das nossas ações, nós chamamos o diabo para ser inquilino dentro da nossa casa. Mas você sabia que você também pode chamar Jesus para ser um inquilino na sua casa? E o que acontece quando nós chamamos Jesus para morar conosco? Né? Mateus 8, 14 a 17 diz assim: quando Jesus chegou à casa de Pedro, aí Jesus chegando numa casa, né, a casa do apóstolo Pedro, viu que a sogra dele estava de cama e com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou,
Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem, palavra. Uma pequena palavra, Jesus expulsava demônios. E curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si as nossas enfermidades e removeu as nossas doenças. Meus irmãos, nessa pequena passagem, Jesus ele nos ensina o que acontece quando ele entra numa casa. O que acontece quando você e eu convidamos ele para entrar em nosso lar. Primeiro, no versículo de número 15, um familiar nosso, uma pessoa pode ser curada. Jesus chega e cura a sogra de Pedro. Mas esse texto também nos ensina, no versículo 16, na parte B, que uma multidão foi curada ali naquele lugar. Ou seja, quando Jesus entra numa casa, ele pode curar uma pessoa ou várias. Ele pode curar uma pessoa, você e eu, ou ele pode curar a nossa família inteira, ou uma multidão de pessoas. Ele tem poder para isso. E no versículo 16, agora na parte A, nós vemos uma terceira coisa que acontece quando Jesus entra na nossa casa. Os demônios saem correndo. Multidões de demônios, legiões demoníacas fugiram da presença de Jesus, porque Jesus estava na casa de Pedro. Convide Jesus para estar na sua casa. E eu quero dizer para você que essa noite é uma noite de bênção para sua casa. É uma noite de bênção para sua família. E você deve provocar essa bênção. Você deve invocar, convidar Jesus Cristo para ser um inquilino dentro do seu lar. E certamente a sua casa será muito abençoada. Chame hoje, chame nessa noite, convide Jesus para entrar em sua casa e para morar com você. E eu quero concluir dizendo que tempestades em copo d'água, ou seja, brigas, por motivos bobos, ínfimos, idiotas, é algo que não convém a lares cristãos. Mas é uma realidade em muitos lares. E nós precisamos consagrar os nossos lábios ao Senhor, as nossas ações ao Senhor, como fez o profeta Isaías. E aí eu creio que a paz ela vai imperar e existir dentro da sua casa. Amém? Que esse mês de maio, mês das famílias, seja uma porta para isso. Uma porta para nós buscarmos mais a Deus, porque nós pensamos mais nesse assunto, família, e consagramos as nossas famílias diante do Senhor, e que esse mês de maio seja uma porta de oportunidade para que a sua casa seja bendita diante do Senhor. Convide Jesus Cristo para habitar na sua casa, e eu tenho certeza que junto com Jesus virá felicidade, prosperidade, bênçãos inimagináveis. E eu quero convidar você nesse momento a ouvir esse louvor que será tocado agora, e logo após esse louvor nós voltamos para a oração final e as palavras finais. Vem desfrutar.
ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer. Jesus quer trazer, traz pra você. Falemos com Deus agora. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela palavra que nós ouvimos. Obrigado pela certeza que nós temos de que o Senhor tem cuidado de nós. Que não haja espaço em nossa casa, ó Pai, em nossos lares, para que tempestades em copo d'água se formem. Que nós possamos, ó Pai, ser instrumentos do Senhor para abençoarmos aqueles que habitam conosco, para Deus que possa haver harmonia e paz entre nós e nossos familiares. Muito obrigado pelas nossas casas, obrigado pelas nossas famílias. Nós queremos te pedir nesse momento, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a nossa casa, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando os nossos lares, em nome de Jesus. E nós queremos convidar o Senhor para habitar em nossas casas, habitar em nossas famílias, porque quando o Senhor habita em nosso meio, não há lugar para o diabo. Ao Senhor, honra, glória, louvor. Muito obrigado, ó Pai. Nós bendizemos o nome do Senhor e consagramos nossas famílias ao altar do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Família é o nosso porto seguro. Podemos perder tudo. Perder amigos, perder a roupa do corpo, perder a casa que moramos, perder tudo, tudo. Mas se tivermos nossa família, recuperaremos tudo facilmente. Na vida não é preciso ter muitas coisas para sermos felizes, apenas uma família unida. Ela pode ser o pilar que sustenta o mundo, mas, infelizmente, poucas pessoas acreditam nisso. Com uma família unida, não tem obstáculos na vida que não consigamos vencer. Família é o grande presente de Deus. É importante saber cultivar a família com amor, carinho, paciência e, acima de tudo, respeito. Com uma base bem feita, a edificação será bem-sucedida. Já estamos terminando e eu quero apenas convidar você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, deixe o joinha, ajude a levar a palavra de Deus àqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus. Ative o sininho, sempre que chegar uma nova mensagem, você será comunicado pelo YouTube e assim nós vamos juntos adorando o nosso Senhor. Juntos, ainda que em nossas casas separadas, mas juntos pelo sangue de Jesus. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Uma semana muito abençoada. Nós vamos nos vendo no momento da palavra, e no domingo às 9 horas
para a nossa Escola Bíblica Dominical. Até lá!